Olá! Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2025 e está no ar o UERN TV Notícias. Confira os nossos destaques da semana. Um dos principais problemas enfrentados no século é a crise climática, que afeta principalmente as periferias. Torna urgente mesmo, a necessidade de que hajam medidas que consigam diminuir o estresse que essas populações estão expostas. Secretaria de Cultura do Ceará desenvolve projeto que tem o objetivo de promover arte e cultivar ancestralidade africana. Poder estar levando essa informação para o máximo de jovens possível, para que essa cultura eles possam se reconhecer e também possa passar esse patrimônio material, essa valorização desse patrimônio. Conhecido pelas belezas naturais, o Ceará é um forte ponto turístico que encanta todos que o visitam. O que mais me chamou a atenção é que são vários pontos turísticos, tem as praias são muito lindas, a temperatura também muito boa também. Força Nacional do SUS e aplicativos de entrega promovem cursos de primeiros socorros. E o iFood formando os entregadores em primeiros socorros, para que eles possam prestar o atendimento de primeiro socorro quando tem algum acidente no trânsito. Os locais periféricos são aqueles que mais sofrem pelo fator das mudanças climáticas e pela falta de saneamento básico. Acompanhe mais na reportagem da TV Brasil. Se tem um lugar que sofre com impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas, esse local é a periferia. Na Amazônia, um problema agravado pelo crescimento desordenado e acelerado. As periferias da Amazônia, elas têm uma série de especificidades. Um primeiro ponto importante é que essas periferias, elas têm um crescimento muito maior do que a média nacional, Então essas periferias também são compostas por uma diversidade étnica muito grande. De alguma forma também mantém o elo, entre essa Amazônia dos rios e das florestas e a Amazônia urbana. O rápido crescimento, a fragilidade das infraestruturas, o baixo desempenho de indicadores socioeconômicos e esse recorte racializado são fatores de agravamento. Nos últimos anos a gente teve secas, mas a gente também teve episódios muito intensos de chuva, e aí tudo isso torna urgente mesmo, a necessidade de que hajam medidas que consigam diminuir o estresse que essas populações estão expostas, Aqui na Amazônia, a população pobre foi empurrada para as margens dos rios ou áreas alagadas, sendo obrigadas desde sempre a conviver sobre as águas. Por que a gente vai para as margens dos rios? Eram áreas pouco valorizadas, porque as águas eram consideradas vetores ou proliferadoras de doenças, Tem a coisa do mosquito, tem a coisa dos animais peçonhentos. Então essas áreas elas não tinham a mesma importância para esses gestores públicos que essas áreas centrais. E para quem vive às margens dos rios, se adaptar às mudanças climáticas é uma realidade antiga. Ao longo da história, foi preciso desenvolver soluções próprias para conviver com os fenômenos naturais. Eu costumo dizer que as populações periféricas elas já sabem e já fazem resiliência e adaptação climática. É inevitável, a gente lida com lixo, com alagamento, com falta de saneamento básico há muito tempo, ainda que agora a COP chegue e traga esse debate para mais perto das pessoas, Nós potencializamos as nossas próprias demandas e também trazemos soluções para esses problemas, Porque quando o Estado falha, as populações elas têm duas opções: ou elas amargam essa ausência, ou elas agem em prol dos seus próprios grupos sociais. E é nesse local que a população desenvolve de forma autossuficiente soluções que podem ser fortalecidas por políticas públicas. A forma de construção das casas, as atividades que são desenvolvidas são moldadas nesse conhecimento que essas pessoas têm sobre
o território, né? Então, por isso que quando a gente pensa em políticas públicas de adaptação, essas estratégias de adaptação, tem que partir desse conhecimento tradicional, né? Do conhecimento de quem mora no território para desenvolver, né, essas estratégias, para que essas estratégias elas sejam realmente eficientes. Não tem como falar de justiça climática nem defesa de território sem incluir as periferias. Iniciativas como a COJovem reforçam a importância de colocar quem mais sofre com as mudanças climáticas no centro do debate. As zonas periféricas elas ficam mais afastadas dos centros urbanos e, consequentemente, infelizmente, ficam às vezes fora desses holofotes dos debates que envolvem crise climática. Há 4 anos o COJovem ele constrói pesquisas que justamente consigam atingir, atravessar essas pessoas para que a gente possa coletar dados substanciais que possam ajudar na construção de políticas públicas que sejam factíveis, que sejam compatíveis com a realidade dessas pessoas. A solução para enfrentar as mudanças climáticas está no pensamento coletivo e na vivência de quem enfrenta diariamente esse problema. Os teóricos ingleses dizem que o futuro ele é coparticipativo. Quando a gente pensa, por exemplo, que em determinados períodos do ano a gente tem na região amazônica, mais calor ou mais chuva, a gente começa a entender que a articulação comunitária ela é o princípio de uma solução possível. Enem 2025 acontece nos dias 9 e 16 de novembro e mobiliza quase 5 milhões de participantes. Mais informações com a repórter Joyce Sarmento. Olá, Joyce, bom dia. Bom dia, Alane. Isso mesmo, acontece no próximo domingo o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em todo o país. Os portões abrem ao meio-dia e a prova tem início durante as 1h30 da tarde, sem atrasos permitidos. Bom, os participantes, Os participantes levam obrigatoriamente documentação de identificação com foto e caneta preta em tubo transparente. Demais itens que podem ou não ser proibidos podem ser consultados no edital Enem 2025, assim como mais regras para o texto argumentativo dissertativo. As cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, vão ter a aplicação da prova somente no dia 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à programação da COP30, que vai ser sediada no estado esse ano. Para mais informações importantes, é necessário consultar também a cartilha do participante e o cartão de inscrição, ambos disponíveis no site oficial do INEP. É importante lembrar que os alunos podem também levar água e comida, desde que não levem nenhum elemento eletrônico, passível também à desclassificação dos candidatos. Voltamos com você, Alane. Obrigada, Joyce. Uma iniciativa que busca valorizar as raízes afrodescendentes por meio da arte fortalece a sensação de pertencimento de quem participa da ação. A reportagem é da TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública. Nas aulas, símbolos africanos ganham vida nas mãos dos alunos. Cada estampa carrega uma mensagem de força, coragem e gratidão, como uma forma de contar histórias por meio da arte. O nome desse é Dwiniman, significa força e humildade. Ficou meio apagado, eu diria que até representa pouco, porque a minha força ainda está crescendo. O Duaf, ele é o pente de madeira, ele significa beleza, higiene e qualidades femininas. Eu gostei dele porque eu me identifiquei um pouco. Ajuda a gente a perceber mais não só a nossa realidade, mas o todo. A atividade faz parte do projeto Expressões de Raízes, Arte e Patrimônio, apoiado pela Secretaria da Cultura do Ceará. O objetivo é valorizar a ancestralidade e incentivar a criação artística entre jovens das periferias de Fortaleza. Poder estar levando essa informação para o máximo de jovens possível, para que essa cultura eles possam se reconhecer e também possa passar esse patrimônio material, essa valorização desse patrimônio. Eu fico muito feliz quando eles brilham os olhos deles, quando eles conhecem,
e podem se identificar através dos símbolos, através de cada fazer artístico que a gente tenta difundir e levar para eles. Essas imagens trazem lições ancestrais, falam sobre respeito, coragem e o poder de aprender com o passado para cuidar do futuro. Mas a entrega na oficina vai além do intangível, já que todos os participantes desenham e pintam as imagens de acordo com o contexto que mais agradou cada um. As oficinas seguem até novembro e estão passando por todos os cucas espalhados pela capital cearense. Nesta semana, a atividade está sendo no Cuca do bairro José Walter, que abriu as portas da unidade e integrou a oficina externa com as atividades que já acontecem aqui cotidianamente. Que a gente abraça, né? Tudo que vem para engrandecer, a gente chega junto, porque realmente esses jovens eles precisam desse movimento, né? Precisam ter essas atividades que eles integrem a sociedade, se formem cidadãos. O mais interessante dessa iniciativa é que ela transforma os jovens em verdadeiros artistas, né? Eles estão produzindo aqui a arte e essas artes serão expostas em um sarau no dia 19, a exposição realizada que culmina todo o projeto lá no Cuca Janguruçu, ou seja, eles vão ter obras expostas e depois podem pegar as obras, levar para casa ou presentear alguém. As próximas oficinas, que serão no Cuca do Janguruçu, acontecem nos dias 11 e 14 de novembro e já estão com inscrições abertas no Instagram da Afrocult Ceará, no @AfrocultCE. Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode se inscrever e é tudo de graça. Belezas naturais do litoral leste do Ceará encantam turistas com dunas, falésias coloridas e nascentes cristalinas. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Entre dunas, falésias coloridas e nascentes que brotam das pedras, o litoral leste do Ceará guarda verdadeiras obras de arte da natureza. Na Rota das Falésias, cada paisagem parece ter sido pintada à mão. E é nesse cenário que o nosso passeio começa pela praia de Águas Belas, a 65 quilômetros de Fortaleza, localizada no município de Cascavel. Para fazer a rota e visitar a Barra Velha, Barra Nova e demais destinos da região, é preciso fazer a travessia de balsa pelo rio Mal Cozinhado. Em Barra Velha, encontramos uma praia deserta de águas tranquilas. Na extensa faixa de areia, um pescador tirava os peixes de sua rede. Poucas pessoas frequentam o lugar por conta do acesso à região. De buggy, seguimos para uma parada obrigatória, que é em Barra Nova, fazendo a divisa com o município de Beberibe. De lá, seguimos para o Morro dos Bugueiros, outro ponto de parada no destino da Rota das Falésias. De lugares como este, é possível entender o motivo pelo qual muitos turistas escolhem o Ceará como roteiro para visitar toda essa beleza natural. Não só pessoas vindas do Brasil, como também do mundo. Um convite à contemplação da natureza e à preservação desse patrimônio. Na Praia das Fontes, em Beberibe, a vida brota das pedras. Pequenas nascentes de água doce deslizam pelas falésias e se misturam ao sal do mar. Um espetáculo silencioso que só é percebido por quem caminha devagar pela areia. A poucos quilômetros dali, chegamos ao Labirinto das Falésias, em Morro Branco. Suas trilhas ecológicas revelam caminhos secretos e cheio de cores. Devido aos minerais que contém, como o enxofre, o cobalto, o manganês, o alumínio, o ferro, o chumbo, o cobre, o zinco, por isso que dá essa tonalidade diferenciada. Tem falésia que tem 10 cores, tem falésia que só tem uma cor. Quem visita o local se encanta com o que vê. O que mais me chamou a atenção aqui é que são vários pontos turísticos, as praias são muito lindas, tipo, a temperatura também muito boa também. Tudo aqui é muito bonito, é difícil encontrar alguma coisa que não se agrade. Tudo você quer tirar foto, tudo você quer, é uma experiência nova. Mas a beleza pede respeito. A 35 metros do topo, uma placa alerta. É proibido riscar as falésias ou retirar a areia colorida. Afinal, este é um monumento natural protegido por lei. E se as falésias encantam pela força da natureza, a cultura local completa o cenário. Na feirinha de artesanato, tradição e identidade se transformam em lembrança.
E foi aqui que encontramos a rendeira Olinda Borges dos Santos. Eu faço caminho, faço toalha toda na renda, eu tenho aí, faço saída de praia, eu faço as peças e mando montar, porque eu só sou rendeira. Com 215 quilômetros e um litoral formado por 35 praias, a Rota das Falésias do litoral leste cearense integra 8 municípios. Aqui, cada grão de areia guarda um tempo antigo. Cada curva da falésia é cicatriz da terra e cada visitante escreve em silêncio uma nova página da paisagem. Vamos agora para um breve intervalo. Voltaremos em instantes. Você encontra cursos em diversas áreas de conhecimento. Quer ver? Educação, tecnologia, juventudes, mundo do trabalho e muito mais. Tudo gratuito e online. É só você se cadastrar no site e já está pronto para aprender. Acesse futura.org.br/cursos e comece agora mesmo. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. No Cineclube Futura tem uma seleção de filmes bem variada para assistir no domingo à noite. Sempre depois da exibição, rola um bate-papo super especial sobre o filme. E você é meu convidado para estar comigo domingo às 10 da noite no Cineclube, no Futura. O IBGE está realizando um mapeamento de línguas indígenas no estado do Rio de Janeiro e destaca a importância da preservação. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. A imagem do indígena no meio da floresta não representa mais a maioria dessa população. Em 2022, mais da metade já vivia em cidades e, junto com esse processo de urbanização, vieram também outras mudanças. O censo mostra que a quantidade de etnias ou povos catalogados pulou de 305 em 2010 para quase 400 em 2022. De acordo com o IBGE, esse crescimento é explicado por uma maior autoafirmação dos indígenas e também por uma mudança na forma que a pesquisa é feita. Houve, por exemplo, a inclusão de grupos que vieram de países vizinhos. Atualmente, os Ticuna são o povo mais numeroso, com 74 mil indivíduos. Os Cocamas saíram da 17ª posição em 2010 para o 2º lugar em 2022. Depois vêm os Macuxi, os Guarani Kaiowá, os Canhangangue, os Terena, os Pataxó e os Guajajara. A cidade de São Paulo tem a maior quantidade de etnias registradas, quase 200. Depois vem Manaus, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. O IBGE também registrou um aumento na quantidade de línguas indígenas faladas no país. Agora são 295, 21 a mais que em 2010. Mas apesar disso, a proporção de pessoas que falam essas línguas continua diminuindo. A pesquisa captou línguas faladas por grupos menores e até por uma única pessoa. O professor José Ribamar Bessa Freire estuda os povos originários há mais de 30 anos. Para ele, esse dado sobre o aumento na quantidade de línguas indígenas deve ser entendido com cautela. Se nós estivéssemos aqui com os falantes de português e se fosse perguntar a um amazonense ou a um gaúcho que línguas vocês falam, o amazonense poderia dizer o amazonês, que é a variedade dialetal com qual ele se identifica. Ou o gaúcho diria gauchês. Mas com critérios linguísticos que são outros,
que não são esses identitários, que a gente tem que respeitar, né? Mas com critérios linguísticos, está até diminuindo o número de línguas. No Rio de Janeiro, um grupo luta há anos por demarcação de um território chamado Aldeia Maracanã, ao lado do estádio de futebol. E uma das formas de gerar pertencimento dos indivíduos pelo espaço é pelo ensino da língua. A maioria das crianças da Terra Guajajara são bilíngues agora, por causa do contato. As crianças não aprendem, elas adquirem a L2, segunda língua, português, Cariúze-Eng, apenas ouvindo. Mas certamente língua materna principal é o Zengueté. O Brasil perde essa enorme diversidade linguística que ainda temos e que são importantes para os filhos e netos de quem estão nos ouvindo. Não é? Porque essas línguas produziram cantos, música, literatura, saberes, classificação de plantas que nós não temos na ciência ensinada nas universidades. O reconhecimento da profissão de transista valoriza uma tradição afro-brasileira, impulsiona a inclusão produtiva e ajuda profissionais a produzir estabilidade no emprego. Acompanhe na reportagem da TV Picos, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Kathleen trabalha como transista há mais de 6 anos. No começo, enfrentou preconceitos e dúvidas sobre a validade do seu ofício, mas hoje celebra a conquista que dá visibilidade e garante direitos trabalhistas a milhares de mulheres negras em todo o país. Com essa formalização do nosso trabalho, ele passa a ser reconhecido, né? Assim como as outras profissões que o pessoal empreende também, cabeleireiro e barbeiro, é uma melhoria para a gente também, porque assim a gente pode se cadastrar como um MEI, né? Como um microempreendedor, tanto na cidade ou em qualquer lugar, e a gente consegue os nossos benefícios, né? Como o INSS, o salário maternidade, essas outras coisas que antigamente não tinham como a gente fazer com a nossa profissão transista. Por muito tempo, o trabalho das transistas foi exercido na informalidade, mas agora, com reconhecimento oficial na classificação brasileira de ocupações, essa arte ganha mais valorização e representa um marco de identidade e principalmente de cultura. Muito importante para nós, mulheres negras, porque agora que a gente está conhecendo a nossa beleza verdadeira, né? Antigamente a gente queria estar sempre com os cabelos lisos, alisados, e agora tendo mais visibilidade, as tranças, as pessoas elas entendem e vão conhecendo mais um pouco sobre a nossa ancestralidade, como as tranças podem ajudar na nossa autoestima e no dia a dia. As tranças também têm um papel fundamental na autoestima das mulheres, especialmente durante o processo de transição capilar. É o caso da estudante Williane, que encontrou na prática uma forma de se reconectar com sua identidade. Eu me sinto melhor, aumenta muito minha autoestima. Cada trança que eu faço é como se eu criasse outra personalidade. É melhor do que alisar o cabelo, eu já alisei muito o meu cabelo. Estou passando pela transição e as tranças me ajudam nisso. A valorização da profissão também resgata histórias de quem já viveu do trabalho, como transista, mas hoje se dedica a outras áreas, sem deixar de lado o significado das tranças. Tanto naquela época como hoje em dia é uma questão de autoestima. Acredito que não só para mim, mas para todas as meninas que fazem, né? Porque tem muita questão do preconceito de dizer que não é o seu cabelo. Não é o seu cabelo natural. Só que não importa se é seu cabelo natural, é uma coisa que você se sente bem. E é uma coisa bonita e que todo mundo acha bonito, né? Não tanto hoje em dia quanto naquela época. Então é muita questão de autoestima. Nas ruas, de capacete e mochilas nas costas, os entregadores de aplicativo enfrentam riscos diários nas ruas. A categoria passa por treinamentos que buscam garantir mais segurança. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Juarez trabalha com entregas, mas quando sofreu um acidente no trânsito, não teve suporte da empresa. Quebrei a perna, tive não suporte da empresa não, eu fiquei pelo INSS. Aí suporte da empresa eu não tive. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 10%
dos acidentes de trabalho em vias públicas envolvem ciclistas ou motociclistas que fazem entregas rápidas. Em todo o SUS, o atendimento de acidentes envolvendo motocicletas passou de mais de 92 mil para mais de 110 mil entre 2023 e 2024. Para reduzir esse número, profissionais da Força Nacional do SUS, em parceria com o aplicativo de entregas, estão capacitando esses profissionais em primeiros socorros. A nossa parceria com o Ministério da Saúde é muito maior, né? Ela envolve que a gente faça divulgação de campanhas de vacinação, que a gente esteja próximo, tendo campanha de vacinação para os entregadores nos pontos de apoio, mas hoje a gente está fazendo aqui uma formação que a gente chama Anjo de Capacete, que é essa parceria tanto com a Zumbi dos Palmares, com o Ministério da Saúde, com a Força Nacional do SUS e o iFood, formando os entregadores em primeiros socorros, para que eles possam prestar o atendimento de primeiro socorro quando tem algum acidente no trânsito. O treinamento dura um dia, aula teórica e prática. O objetivo é que os entregadores se protejam e se tornem agentes multiplicadores de segurança no trânsito. No socorro a um acidente, cada minuto faz diferença. O fato dele estar treinado, chegar no ambiente e saber relatar no telefone para aquele regulador da emergência como é a cena do ambiente, já é importante porque o regulador consegue mandar o equipamento necessário para poder chegar naquele acidente e dar o suporte necessário. O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, NUPIX, completa 8 anos de existência. O projeto de extensão da UERN oferece serviços para a qualidade de vida da população. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Carlos Pereira. Olá, Carlos, bom dia. Oi, Alane, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o UERN TV Notícias. É isso mesmo, são 8 anos de história. Semestralmente o projeto atende mais de 1.000 pessoas. E para falar mais sobre o projeto e também sobre o futuro, eu estou aqui ao lado de Isabel Amaral, que é coordenadora do NUPIX e também fundou, né, o projeto aí, é professora também do departamento ali de enfermagem. Isabel, fala para a gente um pouco, para quem está de fora e não sabe, o que é o projeto? Bom, o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, carinhosamente chamado de NUPIX, que está aí comemorando 8 anos de aniversário, mas vive em estado de festa. Por quê? Porque nós ofertamos práticas integrativas, vislumbrando aí o autocuidado, a saúde coletiva, né? A conexão aí entre mente, corpo e espírito por meio das práticas integrativas. Quais são as práticas, as atividades, os atendimentos que vocês realizam para a comunidade? É importante a gente reafirmar que desde 2006 existe uma política de práticas integrativas que traz aí mais de 29 práticas integrativas quando a gente pensa na política estadual. Então, a auriculoterapia, massoterapia, ventosoterapia, reiki, meditação, yoga e tantas outras. Então, nós ofertamos no nosso núcleo gratuitamente atendimentos individuais e coletivos com práticas integrativas aqui na Faculdade de Enfermagem e também Hospital Rafael Fernandes, Liga e ações coletivas em outras unidades. E quem é que participa? A comunidade, quem é que participa? É os alunos, professores? Como é que funciona esse projeto? É um projeto, é um núcleo constituído de alunos, professores, residentes multiprofissionais e também alguns voluntários externos, né? Todos os atendimentos do núcleo são atendimentos gratuitos e abertos à comunidade. Explica pra gente um pouco também essa questão das divisões, né? O núcleo, ele, como você já falou, né, em 2022, ele se dividiu entre os campos. Então fala um pouco como cada um funciona e também as expectativas do futuro também do projeto aqui em Mossoró. Isso mesmo, nós estamos comemorando 8 anos do núcleo, né? O núcleo iniciou em Mossoró e em 2022 ele já transbordou para todos os campos da UERN. Então, aonde tem UERN, tem NUPIX, tem saúde, tem qualidade de vida. Quer saber mais sobre o núcleo? Procure o camp e se informe com o coordenador local. Tá certo, muito obrigado, professora. É isso, o projeto aí continua. Sexta-feira já tem atendimento ali na Faculdade de Enfermagem aqui em Mossoró. Voltamos ao estúdio. Alane. Muito obrigada pelas informações, Carlos. Bom, o UERN TV Notícias dessa semana fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Instagram, @UERNTV e youtube.com/UERNTV.
Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau!